meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Quero manifestar mais uma vez a alegria de poder chegar até você, ao seu lar, levando a mensagem do Evangelho no dia a dia. Nós estamos nesse itinerário da 22ª semana do Tempo Comum. Hoje é quinta-feira, dia 7 de setembro. Primeiramente, eu gostaria de dizer assim, a gente celebra nesse dia, o Dia da Pátria. E é bom que a gente lembre sempre nesse Dia da Pátria, de que a pátria ela se constitui de cada pessoa, de cada homem, cada mulher, que ajuda a construir um Brasil melhor. Então é o dia de a gente lembrar, é o dia também de a gente rezar por cada pessoa, para que tenha vida em dignidade, tenha acesso à saúde, ao justo trabalho. É isso que nós queremos celebrar neste dia. E nós temos hoje, para refletirmos no nosso Evangelho diário, Lucas, o capítulo 5, versículos de 1 até 11. Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Jesus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. E assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. E então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. E então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Este evangelho, caros irmãos e irmãs, ele tem uma densidade missionária, uma densidade vocacional do apostolado muito fortes. Ele mereceria, obviamente, um apanhado mais amplo, mas aqui nós não temos tempo para isso. Apenas eu gostaria de dizer que o Evangelho mostra cenas insólitas. Primeiro, que Jesus está em pé na margem do lago e as pessoas vão se aglomerando à volta dele para ouvir a palavra de Deus. Não vêm ali movidas pela curiosidade, não se aproximam para ver aí prodígios de Jesus. Eles só querem ouvir a palavra de Jesus, que mostra exatamente a palavra de Deus. Também a cena da pesca ela é interessante, porque, veja, quando à noite, na hora mais favorável para pescar, Pedro e seus companheiros trabalham por sua conta e não tem nenhum resultado. Quando de dia, eles lançam suas redes, confiando apenas na palavra de Jesus, que guia o seu trabalho. O Evangelho diz que se produz uma pesca abundante, que vai contra todas as expectativas. E nós, cristãos, talvez é um olhar para nós, para as nossas atitudes. Quer dizer, nós temos verificado que a nossa capacidade de transmitir a fé para as novas gerações está diminuindo. É cada vez mais desafiadora. E parece-me que não tem havido falta de esforços e de iniciativas. Pelo contrário, mas aparentemente não se trata apenas nem primordialmente de inventar novas estratégias. Creio que é o momento de a cada um de nós lembrarmos que no Evangelho de Jesus
ali há uma força de atração que muitas vezes não se faz presente em nós. E essa é a questão mais decisiva. Nós continuamos a fazer as coisas, às vezes de modo até mecânico, a partir de uma igreja que a gente às vezes percebe que está perdendo uma certa atratividade, credibilidade, ou a gente coloca todas as nossas energias na recuperação do Evangelho, como sendo a única força capaz de gerar fé nos homens e mulheres de hoje. Quer dizer, aonde que a gente coloca o acento? Fazendo somente coisas, ou a gente coloca energia na recuperação do Evangelho? Creio que o grande desafio, será que nós não deveríamos colocar o Evangelho no primeiro plano de tudo? O mais importante, creio que nesses momentos críticos, não estou aqui dizendo que não sejam importantes, mas não são tanto as doutrinas elaboradas ao longo dos séculos, mas é a vida e a pessoa de Jesus. Ali está a centralidade. O decisivo não é que as pessoas venham participar das nossas coisas, mas que nas nossas comunidades as pessoas possam entrar em contato com Jesus, com a sua palavra. Por que eu digo isso? Porque a fé cristã, ela só se desperta quando as pessoas encontram testemunhas que irradiam o fogo de Jesus. Foi isso que aconteceu com os discípulos na pescaria. Quando eles acreditaram na palavra de Jesus, pescaram. Pescaram. Esse é o decisivo, crer. Seguindo o nosso itinerário de reflexões, na sexta-feira, dia 8 de setembro, nós vamos rezar com o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos de 18 até 23. A gente celebra no dia 8 de setembro a Natividade de Nossa Senhora. A origem de Jesus, Cristo, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, o seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. E enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Eis que a Virgem conceberás e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Primeiramente, antes de falar sobre o sentido da natividade de Nossa Senhora, eu queria simplesmente lembrar algo importante que perpassa os evangelhos. Sempre diante de grandes decisões, seja como no caso aqui de José, seja no caso quando o anjo visita Maria, seja no caso dos discípulos, do próprio Jesus, depois no surgimento das primeiras comunidades, há um fio condutor que é sempre o quê? O convite para que a gente não tenha medo. Quando a gente assume o caminho do discipulado, a gente não pode ter medo. Eu queria chamar a atenção para esse fio condutor. A vida cristã, ela, pela força e pelo dinamismo da palavra, pela força de Deus que atua, a graça, a gente é convidado, nós somos todos convidados a não termos medo de assumirmos a nossa missão. O segundo ponto é o que celebramos na sexta-feira, a Natividade de Nossa Senhora. A comemoração da Natividade de Maria, ela tem origem mais ou menos no século V. E, segundo a tradição, foi construída lá em Jerusalém uma igreja no lugar onde havia a casa de Joaquim e Ana, que são os pais de Maria. E mais tarde, outra igreja foi aí edificada e recebia grande número de peregrinos que iam venerar o nascimento de Maria.
No Ocidente, a festa ela foi acolhida pela Igreja de Roma ao longo aí do século VII. E essa festa, enfim, essa comemoração, ela foi difundida por toda a Europa e tornou-se então, a partir da Idade Média, uma festa importante, uma festa que foi cada vez mais valorizada. Então, ao contemplar o nascimento de Maria, o São João Damasceno, ele dizia que formou-se um céu sobre a terra, porque está para iniciar a salvação. Veja que belíssimo isso, essa palavra de São João Damasceno, quando contempla o nascimento de Maria, porque ela vai ser a portadora da salvação. E Deus olha e admira a menina que descansa tranquila nos braços de Santa Ana. E, obviamente, prepara Maria para o futuro. Por quê? Porque um dia ela dará à luz aquele que o universo não pôde conter. Então, meus caros irmãos e irmãs, na sexta-feira, quando celebraremos Natividade de Nossa Senhora, eu gosto de dizer que é uma excelente ocasião para cada um de nós, que temos uma devoção toda especial para com Maria, com seus diferentes nomes, para a gente crescer no amor, para a gente crescer sempre mais na devoção à Virgem Maria, que é a Mãe de Deus, mas também é aquela que é a nossa mãe, é aquela que nos acolhe, é aquela que nos ajuda a caminhar em direção ao seu Filho, é aquela que nos protege. E no sábado, meus caros irmãos e irmãs, concluindo então o nosso ciclo de reflexão desta 22ª semana do Tempo Comum, dia 9 de setembro, nós rezaremos, meditaremos a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 1 até 5. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Caros irmãos e irmãs, no Evangelho do sábado, o evangelista Lucas nos apresenta, e também nós vamos perceber nos textos seguintes, na sequência do capítulo 6, algumas polêmicas que Jesus tem com os fariseus acerca do sábado, de modo especial, mas também das práticas que são permitidas ou não são permitidas neste dia de sábado. E me chama muita atenção e, de certa maneira, também me impressiona o modo positivo e prepositivo como Jesus ele entra nessa polêmica. Ele tenta como que desamarrar os seus interlocutores de uma mentalidade excessivamente jurídica. Aquilo que pode, não pode, está certo, não está certo, está na lei, que muito servilmente ela é ligada a aspectos que levaram os fariseus no tempo de Jesus a compilar, imagina, a compilar um elenco de 613 preceitos, além daqueles 10 mandamentos, os que nós temos hoje, a quem queriam ser fiéis. Ora, como alguém vai observar um conjunto de 613 normas, preceitos, para se dizer eu sou um bom judeu, eu sou um bom observante da lei porque eu observo, eu pratico esses 613 preceitos. É impossível. Nós, eu digo sempre, com muita tranquilidade, nós já temos muita dificuldade em assimilar, em acolher e vivenciar os nossos 10 mandamentos. Aí você se imagina você tendo uma carga, um peso, um fardo de 613 normas.
do que pode e o que não pode, no sentido de que essa era a garantia da salvação. O que Jesus faz? Jesus ele faz esse grande esforço, essa tentativa de tirá-los dessa mentalidade tão legalista, juristicista. O que diz o Evangelho? O Evangelho ele começa dizendo que os discípulos de Jesus, eles colhem espigas e as comem. Estão com fome. E interpretando o fato de debulhar espigas como colheita e, portanto, como uma violação ao repouso sabático, o que fazem os fariseus? Logo vão lá recriminar a atitude dos discípulos. Apoiado em passagem da Escritura, e citando e respeitando, respeitando o grande Davi, Jesus ele enuncia um princípio que é decisivo. Em caso de necessidade, a manutenção da vida ele tem precedência sobre o respeito às proibições religiosas. Foi isso que fez Davi. Ele foi lá no lugar que era proibido, que só os sacerdotes podiam entrar e pegar desses pães. Davi foi lá, pegou os pães que eram somente o que os sacerdotes podiam, comeu e deu a seus companheiros que estavam com fome. Então Jesus traz presente esse fato para dizer exatamente isso, que em primeiro lugar está a vida, o cuidado da vida. Sem se alimentar, não há ser humano, que é maior do que qualquer prescrição. Por quê? Porque o sábado, é bom recordar, o próprio Jesus diz isso. O sábado foi feito para o homem. E ao dizer o Filho do Homem, ele é Senhor do sábado, quando se conclui o Evangelho, Jesus também está nos trazendo um ensinamento que as instituições, as estruturas, leis, os costumes, tudo isso tem que estar a serviço da pessoa. Podem ser abolidos e cair para um segundo plano em qualquer circunstância em que uma necessidade urgente o exigir. O fundamento que Jesus quer nos trazer é isso. Em primeiro lugar, a gente tem que colocar o ser humano. Aliás, o mês bíblico nos coloca essa perspectiva, no sentido que com a escuta, com a vivência da palavra de Deus, nós possamos nos tornar cada vez mais humanos. Caros irmãos e irmãs, com essa meditação, então a gente conclui esse itinerário da 22ª semana do Tempo Comum. Nós vamos nos encontrar na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, iniciando então um novo ciclo de reflexões da 23ª semana do Tempo Comum. Desejo a cada um de vocês, caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas, toda paz, todo bem, com as bênçãos de Santo Antônio.